Boa noite. Praça de Serviços do Campus Pampulha cedia Feira do Livro e reúne diversas editoras do país. Conclave para a escolha do novo Papa tem início nesta terça-feira, agora no Circuito FMG. Estão abertas até o próximo dia 5 as inscrições para o curso de Gestão Documental, realizado de 8 a 19 de abril na Fafiche. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A iniciativa é direcionada a profissionais da área administrativa que atuam em arquivos e a pessoas interessadas na área para concursos públicos. Mais informações na página de cursos e eventos da Fundep. Até quinta-feira, estudantes e demais interessados podem aproveitar a Feira Universitária do Livro, abrigada pela Praça de Serviços no campus Pampulha. São diversas editoras participantes oferecendo títulos a preços promocionais. Durante todo o dia foi grande o movimento na Praça de Serviços. Participam da feira editoras de várias partes do país com livros pela metade do preço. Este doutorando em economia aproveitou para encher as sacolas. Passei já na praça toda, peguei um pouco de história, de economia, coisas até de geografia, enfim. Várias áreas que me interessam. A variedade está bem bacana, eu cobri na praça toda, né? Eu já passei em várias editoras e o preço também bem acessível, diferente das livrarias, né? Já este estudante, mesmo sem dinheiro, resolveu aproveitar. Como estudante, né, a gente sempre apertado, mas o cartão às vezes dá um jeito, né? Salário também de estagiário, enfim. É isso, livro a gente sempre precisa. Está melhor que as outras edições. Talvez também porque o ano passado não teve devido à greve, então este ano está uma procura muito grande, inclusive as próprias editoras estão procurando muito para participar da feira. E para quem não pode visitar a feira, até o dia 22 de março, as lojas da livraria UFMG em Belo Horizonte realizam a tradicional promoção Volta às Aulas. São livros de editoras comerciais e universitárias vendidos com descontos de até 30% e condições diferenciadas de pagamento. Iniciado hoje, 12 dias após a renúncia de Bento XVI, o processo de escolha do novo Papa terá a participação de 115 cardeais, sendo 5 brasileiros. Após uma pequena procissão, os cardeais que vão escolher o novo Papa foram enclausurados na Capela Sistina, no Vaticano. Para entender mais sobre a escolha do substituto de Joseph Ratzinger, o Circuito Entrevista convidou o historiador e professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Rodrigo Cope Caldeira. No último dia 28 de fevereiro, Joseph Ratzinger deixou de ser Papa. Ele renunciou à liderança da Igreja Católica, alegando não ter mais forças para exercer as obrigações do cargo. Mas a saída dele vem depois de uma série de polêmicas ligadas à gestão financeira, escândalos sexuais e vazamentos de informação. Agora, o mundo aguarda com expectativa o sucessor de Bento XVI. Mas como será feita essa escolha? Quem pode ser eleito Papa? Algum brasileiro tem chance? Quem vai responder a essas e outras perguntas é nosso convidado de hoje, Rodrigo Cope Caldeira, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Circuito. Boa noite, Pablo. Bom, como é que é o conclave? Quem que pode participar e quem pode votar no conclave? Bem, quem participa do conclave são os cardeais, né, chamados de príncipes da igreja. Os cardeais, então, no máximo até os 80 anos, eles são eleitores e também possíveis candidatos. É claro que o conclave, essa palavra, ela vem de uma expressão chamada do latim conclave, né, com chave, ou seja, um processo restrito aos cardeais, no qual a imprensa não entra, não há acesso, o processo se dá, não tem campanha eleitoral, mas sim uma conversa entre esses 115, no caso, nesse conclave agora, com 115 cardeais, os quais vão conversando, criando uma empatia entre eles, pensando quais são os problemas da igreja, os caminhos, os desafios que a igreja deve cumprir com esse novo Papa. Então, é toda uma pesquisa aprofundada entre eles, né, sobre essas temáticas para, então, fazer essa escolha. E quem pode ser eleito Papa? Então, o Papa, na verdade, não só cardeais, né, mas inclusive todos os católicos, homens, poderiam ser considerados papas. Mas no caso, que já vem se repetindo, né, há centenas, há séculos, centenas de anos,
quem são considerados os papáveis são os cardeais, né? E dentro desses cardeais, entre esses cardeais, alguns já vão aparecendo como possíveis candidatos, né, devido à sua presença na Cúria Romana ou uma atuação pastoral mais clara e incisiva em cidades, né, em grandes cidades, como a de São Paulo, por exemplo. Só para poder entender, embora alguns cardeais não possam votar, eles participam desse conclave e eles têm alguma influência na escolha? Sim, existem os cardeais com mais de 80 anos, né, que eles podem participar do conclave, mas eles participam como interlocutores, pensando quais são esses desafios da igreja e o novo perfil, o perfil necessário para aquele momento. Quanto tempo que dura um conclave? E eu queria saber também o seguinte, esse conclave de agora, você acha que vai ser mais curto, mais longo, até porque está chegando a Páscoa e a expectativa é de eleger um Papa já antes da Páscoa? O que você acha? Então, Pablo, depende muito da conjuntura que vai se apresentando. Nenhum conclave ele tem, é preciso votações, é preciso 2/3 dos votos, né, em um candidato, que esse candidato aceite esses votos. Então, ele passa a ser, foi o escolhido, e passa então a assumir esses novos desafios. Agora, o conclave, ele depende muito, né? No caso, esse conclave agora, ele vai se caracterizar, eu acredito, por ser um conclave mais longo, devido ao tempo anterior que foi permitido desde o anúncio da renúncia, né, que se concretizou no dia 28. Então, desde o anúncio até o dia do conclave exatamente, vão ser mais de 15 dias, né? Ou seja, 15 dias que estavam no documento de João Paulo II, os 15 dias necessários entre a morte do Papa e o início do conclave. Então, esse tempo já foi alargado, né? Porém, ele depois da renúncia do dia 28, esse conclave pode ser trazido um pouco mais perto. Então, ele pode começar antes, né, desses 15 dias aí. Esse conclave, na minha visão, ele vai demorar um pouco mais porque não existe um nome, né, que apareça com mais evidência. Claro que existem alguns, mas um nome com mais evidência, como era o próprio nome do Joseph Ratzinger no conclave passado, não existe. Então, é preciso mais conversa, né, e mais atuação entre os cardeais, né, para pensar qual é esse perfil. Mas, embora longo, você acha que sai antes da Páscoa o anúncio de novo Papa? Sim, o que parece, as notícias que vêm pela mídia internacional é que eles querem acelerar na medida devido a essa questão da Páscoa, que é a maior festa cristã, né? Então, eles querem que esse Papa já esteja eleito e atuante já antes da Páscoa, né? Mas não sabemos o que pode acontecer, né? Qual que é a influência do Papa Emérito Bento XVI nessa eleição? Você acha que vai ter alguma influência dele? E não só o Papa por si só, mas também a renúncia dele. A renúncia ela causa um impacto porque um conclave não aparece um nome, os cardeais não estavam preparados, né? A renúncia ela causa um choque no sistema de forma geral. Mas os cardeais que antes, em outros conclaves, eles diziam que eles não sabiam nada uns dos outros, né, e de fato, né, existe uma ignorância, vamos dizer assim, da vida, de que cada um faz, etc. e tal. Para sanar todo esse caminho, hoje existe a web e existe as redes sociais, né? Quer dizer, as redes sociais elas vão ter um papel nesse conclave na medida que existe uma quantidade de informações, né, sobre cada um desses cardeais que pode ser acessado, então. Agora, a influência do Bento XVI é uma influência, diríamos, não só pela renúncia, né, que causa um impacto, né, primeiro, mas também pelo fato de que ele já vinha dando sinais, né, de alguns dos cardeais italianos que ele gostaria, talvez, de ver como Papa, né, no caso, o Ângelo Scola. Alguns sinais, a transferência do Ângelo Scola de Veneza, que já é uma arquidiocese muito importante na Itália, para Milão, que é uma outra também muito importante, aquele que ele chamou para conduzir os exercícios espirituais, Gianfranco Ravasi, então, que é um outro, né, do Pontifício Conselho para a Cultura, que é um outro nome, né, que também aparece ali nessas manobras. Então, na verdade, qualquer fala e qualquer posicionamento do Papa, né, qualquer palavra, tudo ali tem um peso, né, que é lido pelos cardeais, né?
Então agora depende, né, como o Papa Emérito já recolhido em Castel Gandolfo, eu não acredito que ele tenha uma participação incisiva e direta, né? Mas existe, né, um conclave que vai se dar com um Papa vivo, né? Agora, você acha difícil, professor, a escolha de um Papa fora da Europa? E o que isso representaria para o mundo e principalmente para a Igreja Católica, a escolha de um Papa fora da Europa? Como eu dizia, o conclave e esses desafios que os cardeais vão trazer à tona para a escolha de um Papa, né, depende muito, são vários fatores, né? Agora, é claro que a tendência parece a manter um Papa europeu e, no caso, alguns dizem um Papa italiano, né? Mas um Papa, de fato, Bento XVI, no caso, ele apostou, né, como Oscar Beoso, um historiador da Igreja, disse, todas as fichas na Europa. De fato, a Europa é um continente importante, né, porém a Europa não é mais um continente de maioria cristã como era no início do século XX. Né? Então, a maioria cristã ela se encontra na África e especialmente na América, né, e na América Latina. Então, um Papa latino-americano ele poderia dar um novo impulso à Igreja Católica na América, né, no caso da América Latina, e tentar frear de alguma forma o número crescente de trânsito, né, entre pessoas que saem do catolicismo e vão para igrejas pentecostais, ou de mesmo entre católicos que não têm mais a prática, né, que não vão mais à missa, que não têm uma prática religiosa mais piedosa, vamos dizer assim. E as chances de um brasileiro ser eleito Papa? Bem, as chances, eu acredito, são poucas, né, são pequenas, mesmo o Brasil sendo considerado o maior país católico do mundo, né, que isso teria algum peso geopolítico, mas eu não acredito ainda que seja a hora de um Papa brasileiro, mesmo que a imprensa internacional venha aventar aqui e ali, né, o nome de Odilo Scherer de São Paulo. Ok, professor, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Circuito. Obrigado você, boa noite. Ok, na semana que vem a gente volta com mais um tema de destaque. Até lá! A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você.